perguntar, irmão, você vai falar nesse vídeo da treta envolvendo o presidente do Madureira, Vasco, Pedrinho? Ah, vou não, família. Vou não. Olha o calor que tá. Vou não. Que isso, Thiagão? Por quê? Poxa, o cara tá cobrando o Vasco, o Souza, Léo Lima, Muriqui. Olha quanto tempo tem isso. E não é o Souza que tá no elenco, não. É aquele ingrato, né? Que depois foi jogar no nosso rival e ficou falando um montão de merda. Léo Lima, Muriqui, Alain. Ah, que isso. Não dá, não. Poxa, família, vou te falar. Vamos supor aí que o Vasco, né, seja campeão do Campeonato Carioca, que eu até quero, pra tirar, sabe? Saurucubaca, né? Tá na gente, tá no Vasco, a gente quer gritar, é campeão. Até de para o ímpar, pique, esconde. Então, né, Carioca faz parte. Mas, poxa, se o Vasco ganhar o Carioca, não tem uma caixa de cerveja, uma caixa de latão pra comemorar depois do jogo. Vou até fazer um gesto feio. Sabe pra que serviu o Campeonato Carioca no ano passado? Pra prejudicar a nossa temporada. Jair, machucou, Paulinho. Então, pô, sabe, fica falando de briguinha, Madureira. E, pelo amor de Deus, essa passou dos limites. Cobrar Souza, Léo Lima, Muriqui. Família, não vou falar, não vou. Mas nesse vídeo tem muita resenha. Vamos falar sobre o Sforza, que não vai jogar contra o Madureira, porque, ó, o Vasco já trabalha com a ideia de linha na pipa do argentino. Presidente do Internacional falou sobre o Wanderson. E olha, não é uma notícia boa. E claro que vamos falar sobre o provável Vasco que vai encarar o Madureira amanhã. E para me ajudar nessa resenha, quero trazer aqui o Richarlison no programa Troca de Passes, falando da zaga, que tem que proteger bem, não é somente os zagueiros. O Vasco tem que contratar pontas. E também quero trazer aqui Carlos Alberto. É mesmo, Thiago? Aproveitando essa treta aí, né, de Rivaldo, Neymar, eu quero trazer para o nosso contexto, porque o Carlos Alberto participou ontem do podcast do GV, e aí foi perguntado, Payet ou Carlos Alberto? Coutinho ou Carlos Alberto? Eu quero pegar esse gancho porque é amanhã. Vai começar amanhã o show do Menino Couto nessa temporada de 2025. Tá comigo, família Vasca? Então chega aí que tem muita resenha nesse vídeo. Mas antes, aquela moral, se não for inscrito aqui no canal Vasco em Família, se inscreve, deixa o like e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Vamos seguir a nossa resenha e logo falar sobre o volante Sforza. Tá na tela. O Vasco aguarda propostas chegarem para emprestar ou, caso a oferta seja vantajosa, vender o volante Juan Sforza. O atleta ficou fora da lista do grupo principal que vai enfrentar o Madureira na Arena Amazônia pelo Campeonato Carioca. O Cruz Maltino entende que com o empréstimo e jogando, o ativo não vai se desvalorizar e continuaria ganhando bagagem. A expectativa é que a situação do argentino seja resolvida nas próximas semanas. Poxa, família, bate perfeitamente aqui com a minha análise, né? E olha que eu falo isso do Sforza já de longa data. Nossa, quanto tempo eu falo isso sobre o menino Sforza, né? Que tem personalidade sim, tem qualidade sim, não é um jogador horroroso. Poxa, você tem que realmente exaltar a personalidade dele, né? Nessa Copa do Brasil agora que passou, 2024, o cara eu acho que bateu pênalti contra o Água Santa, Fortaleza, vocês podem me corrigir aí se em alguma dessas disputas ele não bateu. Mas eu acho que de 3, sei lá, 4... 3 ele bateu, se foi 3, 2 ele bateu. Então, personalidade, como por exemplo, o Orediano contra o ABC, chutou aqui em casa. A bola veio aqui parar aqui em casa. Então, personalidade ele tem, me parece ser um cara comprometido, profissional. Então, tem várias qualidades, várias. Mas para esse time do Vasco, não tem encaixe. Não tem, o Vasco não tem. O Vasco não pode se dar ao luxo de ter um volante que carrega o mundo nas costas. Não pode, tem que ser em outro contexto, um jogador, sei lá, o time com mais posse de bola, talvez um futebol, né, que não é tão competitivo assim para o Sforza caminhar na sua carreira. É difícil, cara, é difícil ver um volante tão lento assim. Claro que tem um ou outro aí que consegue se destacar, ir longe, né, ter uma certa experiência na sua carreira ao longo do tempo, mas depende muito do time, né? Se vai ter encaixe e tudo mais. Então, eu até acho, né, que assim, o staff, o Sforza, tem que analisar bem, né, o futebol que ele vai, o time, né, tem que analisar bem aí a carreira do jogador, porque olha, sei lá,
sei lá, família, essa característica dele carregar o mundo nas costas é difícil. Então, torcendo aqui para que o Sforza possa achar o seu rumo, né, o Vasco segurar ali, diminuir um pouco mais a folha e tudo mais, ou, né, aparecer um time que eu acho difícil num primeiro momento, já que o Vasco está dando essa possibilidade aqui de emprestar o atleta, né, comprar agora eu acho difícil, mas vida que segue. E nesse momento, minha visão, Sforza não faz falta nenhuma, família. Seguindo aqui a nossa resenha, eu queria trazer esse comentário do Richarlison, falando, né, sobre a estreia do Vasco amanhã, e eu já vou aproveitar esse gancho para a gente falar sobre a questão do Wanderson, que infelizmente deu ruim. Se liga só. Jogos. O Vasco anunciou reforços para o setor defensivo. O Carille é um treinador que a gente conhece ele por fazer um sistema defensivo seguro. O Vasco passou de muitas dificuldades defensivas no ano passado e acho que é isso que o Carille deve estar pensando agora. Não fazer o Vasco jogar de uma maneira defensiva, mas ser mais seguro defensivamente, né, Henrique? São jogadores que chegam para agregar, mas me parece muito que o recado dessa janela do Vasco é, mais uma vez, um time de transpiração. E tem a questão também, né? Além de o Vasco ter sofrido, não só no passado, mas anos seguintes, né, de fragilidade defensiva, o Vasco ainda perdeu o Léo, que queira ou não queira, era o zagueiro, e o Maicon, que queira ou não queira, eram os dois zagueiros que o Vasco tinha e às vezes já jogaram os dois, jogavam um aleatório ou outro, enfim. E essa é a preocupação do Carille, ter um Vasco menos sofrido no sentido defensivo e depois sim começar a implementar o DNA dele, que não é defensivo no meu ponto de ver, ele só prioriza não tomar susto ou não ficar correndo muito para trás, não ficar tão vulnerável nesse sistema defensivo, tanto é que, na minha opinião, o Maurício Lemos não é um primor de zagueiro, mas é um zagueiro firme. Um zagueiro que, se você tiver uma frente da área bem protegida, ele vai fazer grande temporada. Agora, não vai dar para colocar na conta do Maurício Lemos se esse sistema não tiver uma defesa muito coesa ali na frente da área. E é isso que vinha acontecendo há muito tempo com o Vasco. Então, sim, prioridades feitas, contratações feitas, agora pensar dos lados, né? Que ainda o David machucado, o Adson ainda voltou, exatamente, vai demorar porque deu um negocinho lá na placa que ele colocou na tíbia. E precisa, porque o Vasco não tem esses jogadores. Tem o Jean, né? Tem o Leandrinho, tem o Ryan, só que são jogadores jovens e que tiveram minutagem, mas não demonstraram que podem ser confiáveis ainda. Pode ser que esse ano seja diferente? Pode ser. Mas mesmo assim, eu acho que o Vasco precisa contratar esses jogadores. Daí, concordo plenamente e tenho certeza que você também, o Vasco precisa contratar atacantes. Mas Wanderson já era, tá na tela. Palavras do presidente do Inter. O Wanderson fica no Internacional e não sairá para lugar algum. Alessandro Barcelos, presidente do Internacional. O Vasco ainda deve ao Colorado por exercer durante esse ano ainda a cláusula de compra de David e não pagá-la. Isso aqui é uma informação do canal Atenção Vascaínos. Cara, assim, me dá vontade de, sei lá, de me jogar no chão, esse calor absurdo, olha só como é que eu tô suando, eu tenho que ouvir um negócio desse. Eu sei, ô Alessandro Barcelos, hein, como tem vascaíno aqui que ama o David. Pô, tu não tem noção, mas eu não sou um deles. Eu tenho certeza que o Alessandro Barcelos, né, deixa eu contar uma coisa aqui pra você, eu tenho certeza absoluta, todo dia, antes de dormir, ele levanta a mão pro céu e agradece ao Vasco por ter comprado o David. Tenho certeza absoluta disso. Olha como é que eu tô suando e tenho certeza absoluta. Eu não sei quem fez essa cagada, porque isso foi uma cagada. O valor que o Vasco pagou no David é uma cagada. Ninguém vai tirar isso da minha mente. Ninguém vai tirar isso da minha mente. Era um jogador que o Vasco tranquilamente poderia pegar depois. Acabou o contrato lá com o Inter, ia chegar de graça aqui, que ninguém ia querer, gente. Essa é a realidade, ia chegar de graça no Vasco. Poxa, faça-me um favor. Então, assim, o cara deve estar, nossa, agradecer todos os dias, mas tá aí metendo uma bronca dessa. Tá vendo aí como é que é as coisas? É difícil, família vascaína, é complicado. Então, né, infelizmente, vamos riscar aqui o nome do Wanderson, um atleta que poderia agregar demais nesse ano, na minha visão, mas infelizmente é mais um negócio aí que o Vasco tá fora, né? Complicado demais. E assim, família, pegando um gancho do que o Richarlison, pô, fico puto mesmo, cara, fico puto mesmo. Eu sei que tem muita gente que é fã do David, mas, nossa, mas pegando um gancho ali
do que o Richarlison falou, e eu concordo, cara. Eu concordo, assim, a gente às vezes bota muito, eu sei que no ano passado teve muito erros individuais, né? Mas a gente fica botando muito na conta do zagueiro, mas realmente é isso mesmo que ele falou, né? O sistema, proteção, né? A gente sabe que o Piton, no ano passado, principalmente na reta final, tava uma avenida. Então, assim, não é só os dois zagueiros, né? Não é. Então, entendo que o Richarlison está coberto de razão e o treinador Carille é um cara que eu acho que vai ser importante nesse sentido, né? O esquema de jogo, o sistema, a proteção, né, para os zagueiros performarem esse ano e parar, né, de tomar gols, principalmente os bobos, né? Gol bobo não dá. Gol bobo não dá. O Vasco em 2023 tomou mais de 50, Brasileirão, 24 também, então esse ano não dá. Então vamos torcer, claro, para que Maurício Lemos, João Vitor, Freitas e Luiz Gustavo, Lincoln, quem for jogar, né, mandarem bem aí nesse campeonato. Carioca, Copa do Brasil, Sul-Americana e, claro, Campeonato Brasileiro. Eu vou destacar aqui, família, que o Tietê, né, e o Lucas Oliveira devem começar como titulares o jogo contra o Madureira. Então, 2 reforços do Vasco aí, né, começando como titulares. Vale pontuar, até esqueci de trazer aqui, né, que o Maurício Lemos, ele não viajou, né, começou a pré-temporada um pouquinho depois, então ficou aqui no Rio de Janeiro, entendo, para aproveitar, né, o tempo e tentar ali, né, aprimorar a forma física, técnica e tudo mais. E eu acho que o Lucas Oliveira vai mandar bem na partida de amanhã. Inclusive, fico falando aqui com vocês sempre, né? Olha, não sei se é o Maurício Lemos que vai assumir essa vaga aí de titular, não, hein? De repente, o Lucas Oliveira pode surpreender a família vascaína. E aí, pra gente finalizar aqui a nossa resenha, trocar uma ideia rápida sobre o provável time do Vasco, eu queria trazer esse corte aqui polêmico do Carlos Alberto e quero muito a sua opinião pra gente debater aqui nos comentários. Carlos Alberto foi melhor que Payet? Carlos Alberto foi melhor que Coutinho? Aproveitando essa polêmica aí, né, Neymar, Rivaldo, de maneira, a gente traz aqui para o nosso contexto. Se liga só. Eu muito mais. Eu muito mais, pô. Ainda mais no Vasco, né? Eu muito mais. Vai, passa. Vai, passa. Mas ele fala francês, né? Ih, rapaz. Porra, isso aí é filho. Mas eu mais. Isso foi teu, tipo, calouro lá no Vasco, Porra, né? isso aí é minha criança, eu que treinei ele, pô. Você e Fernandão cuidavam dele. Caralho, eu mais. Moleque Até eles maneiro. sabem que eu mais, tá? Moleque maneiro pra Eles caralho. são malucos de falar que eles jogaram mais. Família, sério mesmo, fazer uma análise aqui em relação a esses 3 jogadores que, assim, em determinado tempo das suas carreiras, eu acho que eles compartilham o mesmo problema, que foi, assim, não conseguir dar seguimento na carreira em alto nível tanto tempo. Né? Eu acho que vocês me entenderam, que eu não mando bem no português, né? Passava na escola aquela dificuldade. Mas eu acho que vocês me entenderam. Porque assim, se o Felipe Coutinho ele consegue manter aquele nível do Liverpool no Barcelona, esquece. Esquece, era uma outra parada, irmão. Era uma outra parada. O Felipe Coutinho tá entre os grandes do universo, sabe? Carlos Alberto também jogou muita bola, mas eu entendo que não conseguiu manter aquele alto nível. E acho que o Payet da mesma forma, né? E assim... Então, assim, a minha opinião, cara, o Carlos Alberto tira uma onda, né? Ganhou uma Liga dos Campeões pelo Porto, o Payet não conseguiu. Até posso entender, assim, até é gosto, né, cara? Eu acho que o Payet é mais plástico, mas o Carlos Alberto era o Carlos Alberto era muito bom. Então, eu posso até ficar com o Carlos Alberto em relação ao Payet. Bem dividido realmente, né? Como eu disse, eu acho que o Payet é mais plástico, é mais técnico, mas o Carlos Alberto era, talvez, um cara... para driblar e resolver, botar na cara do gol. Então, assim, até posso achar que o Carlos Alberto é melhor que o Payet. Agora que o Felipe Coutinho... Não, mano. Não, pelo menos pra mim, tá? É o que eu vi do Felipe Coutinho e eu acompanhei de perto, muito perto. Eu assistia todos os jogos. Eu era um torcedor do Liverpool naquela época. Do Felipe Coutinho, Luizito Soares e o Sturridge, né? Que, infelizmente, esse time foi vice-campeão, perdendo, né, pro City. Cara, o Felipe Coutinho jogava muita bola, mano. Muita bola. Era um mago, era um mágico. O Felipe Coutinho fazia chover. Porra, o Carlos Alberto não chegou perto desse nível de bola, não. E assim, só pra mostrar o que eu tô falando, Felipe Coutinho, claro, tem a época também, tem isso, eu sei. Mas, poxa, pro cara ser a segunda maior transação do mundo, é porque o cara fez alguma coisa, né? Pra merecer. Eu acho que o Carlos Alberto não chegou nesse alto nível, não, cara. Nesse nível, não. Felipe Coutinho, cara, que isso? É só você botar, Thiago tá exagerando, não sei o quê. Pega os vídeos do Felipe Coutinho na época de Liverpool. Pega aí. Que isso? Pelo amor de Deus. E é por isso, né, que a gente fala tanto aqui desse jogador, né, torcendo para que ele fisicamente possa caminhar,
tá bem nessa temporada, porque a gente sabe que tem muito potencial. Cara, falando de nível técnico, né, até pegando um gancho aí do que o Carlos Alberto, né, falava na televisão, eu acho o Felipe Coutinho, nesse momento, acima de todo mundo, cara. Técnica, a gente tá falando de futebol, de qualidade, não de parte física e tal. Oscar, Depay, Lucas, pô, ninguém no alto nível chegou no que o Coutinho fez, cara. Maluco, pô, o Coutinho jogava muita bola no Liverpool, mas muita bola, pelo amor de Deus, Carlos Alberto. E assim, família, e aí, pegando esse gancho, né, vamos trocar uma ideia aqui rápida sobre o provável time. Jardim, PH, João Vitor e Oliveira, Piton fechando a linha de 4, Jair, Paulinho e Tietê, Felipe Coutinho, Alex Teixeira e Verratti, né? Só pra gente pontuar aqui, eu já falei bastante, né, nos últimos vídeos sobre esse time, mas assim, um jogador que, à época, eu comentei aqui com vocês, né, que não contrataria de novo, é um ex-jogador, tudo mais, estava de férias, não estava querendo saber de bola, que é o Alex Teixeira, que de repente, nessa temporada, pode ter um papel ali interessante, né, cara, de ajudar, de fato, de contribuir com algo, porque nesse momento, sem o Adson e sem os jogadores de lado de campo, com todo o mérito, Alex Teixeira é titular, até pelo que ele fez nas últimas partidas, entendo, tal, né, o Galo... Cuiabá já rebaixado, mas, cara, eu tô torcendo muito pro Alex Teixeira. Eu errei, né, nesse sentido, porque eu falei, pô, eu quero dar uma oportunidade pro Souza, porque o cara que tem esse gogó, rapaz, ele tem muita confiança. Eu falei, não dá pro Alex Teixeira, porque a gente já viu. E olha aí o que tá acontecendo. Alex Teixeira pode render mais que o Souza, né? Claro que a gente torce, né, que o Vasco consiga contratar, né, jogadores aí, principalmente para a beirada de campo. Aí, de repente, né, o Carille pode deixar o Alex Teixeira no banco e aí, claro, brigar por posição, sei lá, como centroavante, ou determinada partida o Carille entender, né, que jogar com ele com o Verratti próximo da área, mas é um jogador que, né, de repente, pode contribuir nessa temporada. Sinceramente, não imaginava isso. Família vascaína, vamos torcer, né, pro Alex Teixeira. Vou ficando por aqui, tamo junto, e é muito bom ser Vasco.